Senhor presidente, senador Paim, senhores senadores, senadoras, companheiros e companheiras. Presidente, eu venho a essa tribuna nesse momento, quero aqui fazer um relato, mas muito mais do que um relato, uma homenagem a familiares, amigos, enfim, a cidade de Manaus, que na última sexta-feira assistiu aquele que foi um dos maiores acidentes de trânsito. Acidente esse que ceifou a vida de 15 pessoas, presidente. Então, antes de começar o meu pronunciamento, eu queria solicitar a Vossa Excelência para que pudéssemos fazer aqui, senador Paim, um minuto de silêncio. Foi mal. Solicito que a todos de pé a gente faça um minuto de silêncio em homenagem àqueles que faleceram nesse grave acidente, a pedido da senadora Vanessa Graciotti. São 15h51 nesse momento. Ok. Muito obrigada, presidente, senhoras e senhores. Na última sexta-feira, senhor presidente, lamentável, porque no exato momento nós estávamos no Paço, no Largo São Sebastião, que é a Praça São Sebastião, que fica no entorno do Teatro Amazonas, desenvolvendo uma atividade importante da Procuradoria da Mulher aqui do Senado, em conjunto com várias entidades, Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, Câmara de Vereadores, enfim. Uma atividade que lançou no Estado do Amazonas o livreto elaborado pela Procuradoria da Mulher do Senado e da Câmara dos Deputados, que trata do tema de mais mulheres na política. E, em seguida ao ato político, tivemos um belo show no Teatro Amazonas, com várias cantoras, vários cantores, inclusive a participação de Leci Brandão. Foi a hora em que recebemos a notícia que na Avenida Torquato Tapajós, uma avenida muito importante da cidade, que liga o aeroporto até o centro da cidade, teria ocorrido um acidente feio, um acidente esse que levou a vida de 15 pessoas. E eu aqui quero dizer que estou apresentando à mesa, senador Paim, um requerimento onde apresento e peço a inserção em ata do voto de pesar pelo falecimento de Rosângela Cardoso Costa, de Robert da Cunha Moraes, Adriane da Silva Fernandes, Lincoln Oliveira de Souza, Osaías Costa de Almeida, Késia Guedes de Souza, Clarice Gomes Pires, Luiz Manuel Guedes de Souza, João Jorge Duarte Pires, Carlos Alberto da Silva Silveira, Gabriela Teles Messias, Tânia Maria da Rocha, Sebastião Alves de Araújo, Domingos Messias de Souza e Ricardo Oliveira dos Santos. Desde uma criança que ainda não havia nascido, porque uma jovem de 26 anos de idade grávida estava, no seu 6º mês de gestação, tendo falecido ela e seu bebê. De jovens a pais e mães de família, senhor presidente, um acidente que, para aqueles que assistiram, foi algo sem explicação, porque naquele exato trecho onde o acidente aconteceu, embaixo do viaduto, uma pista de um sentido para o outro é separada por um grande canteiro. E o caminhão caçamba, que prestava serviço à Prefeitura de Manaus, vinha numa velocidade, segundo testemunhas, a mais de 100 km por hora. E, segundo testemunha também, vinha perseguindo um outro automóvel
perdeu a direção, tamanha a velocidade, atravessou o canteiro central e pegou frontalmente o micro-ônibus que tinha mais de 30 pessoas, sendo que a metade, todos os que estavam na parte da frente do micro-ônibus, a maioria teve morte instantânea. O que significa dizer que nós precisamos cada vez mais desenvolver campanhas educativas do trânsito. Vossa Excelência, que viveu recentemente o Brasil inteiro, mas Vossa Excelência, que vive no estado do Rio Grande do Sul, que é do Rio Grande do Sul, viveu uma grande tragédia onde mais de 200 pessoas morreram em decorrência de um acidente, de um fogo em Santa Maria. Sabe o que significa, de uma hora para outra, uma cidade, um estado, perder tanta gente? Algo inesperado. O motorista que vinha dirigindo a caçamba, o caminhão, teve morte imediata, assim como o motorista do micro-ônibus, que era um jovem de 26 anos de idade. Um jovem extremamente responsável, filho de motorista de ônibus. Segundo as testemunhas, o ônibus vinha normalmente trafegando a 40, nem 50 km por hora, em sua pista, e que, repito, fica bem distante da pista de onde saiu o caminhão. Nesse exato momento não há o que fazer, apenas prestar a nossa solidariedade, que não é minha, tenho certeza, do Brasil, desse Senado, a todas as vítimas e aos familiares das vítimas desse acidente. E rogar e fazer com que o poder público cada vez mais desenvolva campanhas educativas a fim de que não tenhamos esses verdadeiros suicidas no trânsito. O motorista do caminhão morreu. Não terá como contar a história, mas as testemunhas dizem que ele vinha em alta velocidade, numa rua extremamente movimentada, já há alguns quilômetros. Repito, a Avenida Torquato Tapajós é uma avenida que sai do aeroporto da cidade e chega no centro. É uma das avenidas mais importantes. Então, eu não lembro, nesse tempo todo de vida que tenho naquela cidade, não lembro de um outro acidente, um único acidente, ter causado tantas mortes como esse acidente causou. E fica a nossa solidariedade, tanto o governo do estado quanto a prefeitura estão dando deram às vítimas que sobreviveram, algumas delas hospitalizadas, ainda, salvo engano, 8 das hospitalizadas, eram mais de 20 hospitalizados, tiveram alta, os demais se encontram ainda internados, com total apoio, tanto da prefeitura quanto do governo do estado. É o mínimo que se pode fazer para amenizar a dor dos familiares que perderam seus entes ou daqueles que foram salvos, mas ainda encontram-se hospitalizados. Então, apresento, senador Paim, à mesa esse voto de pesar e colocando todos nós à disposição. Tenho certeza que não apenas o poder público, o poder executivo, mas todos nós estamos aqui para ajudar naquilo que for preciso e necessário, do que quiserem as vítimas que sobreviveram e também os familiares dos que sobreviveram e daqueles que morreram. Mas, senhor presidente, o outro... Vossa Excelência será atendido, com certeza, na forma do regimento, e a nossa solidariedade total. Eu fiquei aí chocado pelo seu relato. 15 faleceram. 15, é inacreditável. No micro-ônibus, 15. Eu, no começo, não entendi como que um acidente... E a gente assiste muito acidente de ônibus, mas urbano, naquele local muito próximo do centro, uma área muito central, próxima à Assembleia Legislativa, uma área central, repito, uma mão distante da outra, mas a velocidade do caminhão, segundo os relatos, é que estava, no mínimo, a 100 km por hora, deveria estar mais do que isso. E pegou o ônibus, o micro-ônibus, frontalmente e tirando a vida. Não dá para contar aqui os relatos dados pelas testemunhas de pessoas que foram içadas para fora do ônibus. Algo assim muito triste, presidente, muito triste mesmo. Então eu agradeço Vossa Excelência. Eu fiz questão de comentar, senadora Vanessa, porque eu fiz uma audiência pública lá em Santa Maria, daquele lamentável fato, 242 pessoas morreram queimadas, 90% jovens, em torno de 20 anos. E senti lá na audiência pública a dor ainda das famílias, hoje, que passou já
período longo, né? A morte de uma pessoa, a dor nossa é incalculável. Calcule 242, calcule 15 no acidente de tráfego. Numa cidade, não é numa rodovia, não é numa cidade. Numa cidade, geralmente acidentes fatais são raros nas cidades. Os acidentes fatais são mais comuns nas rodovias, não é? Estradas de alta velocidade, mas em cidades eles acontecem, não digo que não acontecem, mas não são muito comuns. E que onde morrem 15 pessoas é algo assim. Mas nesse momento deu para perceber o grau de solidariedade do povo de Manaus, senador. Logo no momento, a mobilização para a ajuda foi muito grande. E depois, no dia seguinte, todos se dirigindo até o local para levar flores. A cidade de Manaus é isso. Eu que costumo dizer sempre, eu não nasci lá porque eu acho que nascer a gente não escolhe onde nasce. Entretanto, viver, nós escolhemos onde viver. E eu tive todas as oportunidades do mundo de viver em outra cidade. Cheguei em Manaus muito jovem com minha família, mas nunca passou pela minha cabeça deixar de viver lá. Porque eu encontrei naquela cidade, cujas características são muito diferentes das pequenas cidades por onde eu passei, onde eu vivi, todas elas de interior. Manaus é uma cidade grande, hoje com 2 milhões de habitantes, de uma gente muito pobre, muito humilde na sua grande maioria, mas muito generosa. Muito generosa. É muito comum, senador Paim, a gente vê familiares que vivem na periferia, nas áreas mais humildes da cidade, que quando um vizinho tem problema, qualquer tipo de problema que necessita de uma ajuda, o que eles fazem? Eles deixam de comprar o feijão do dia para ajudar o vizinho. Isso não é comum nas outras cidades. Não é comum. Então, nesse acidente também, o que a gente percebeu da mobilização do povo da cidade de Manaus, no sentido de comparecer ao velório sem sequer conhecer, de levar flores, é algo assim que reforça, fortifica, e principalmente aqueles, como Vossa Excelência diz, os mais próximos, os parentes, que esses aí, o tempo passa, mas o sofrimento fica, não é? E o sofrimento vai se transformando numa cicatriz, uma cicatriz mais sólida, entretanto, muito dolorida ainda, não é? Então, eu quero aqui fazer essa homenagem às pessoas que, infelizmente, passaram por essa experiência triste na cidade de Manaus. Mas, senhor presidente, quero também aqui registrar que, através da Procuradoria da Mulher, a gente tem conseguido organizar, não apenas aqui em Brasília, e aqui são muitas as atividades, mas no Brasil inteiro, muitas atividades em torno da temática de gênero, na nossa luta pelo combate à discriminação, na nossa luta por uma sociedade igualitária. Agora mesmo, eu, senadora Ana Amélia e senadora Ana Rita, saímos de um compromisso muito importante, tivemos um almoço-reunião com o vice-presidente para a América Latina e Caribe do Banco Mundial, que se encontra agora no Brasil. O presidente anterior, que está deixando o cargo, e o novo presidente, que assumirá o cargo brevemente. Então, tivemos uma reunião importante para debater com eles essa temática de gênero. E aí fazer um destaque que internamente, dentro da política do Banco Mundial, senador Paim, eles desenvolvem uma metodologia que facilita, que incentiva uma presença das mulheres nos cargos de direção, e isso é muito importante. E aqui no Brasil, nos projetos que o Banco Mundial vem apoiando, vem financiando, disponibilizando crédito, na maioria deles tem algumas exigências que o Banco Mundial apresenta, e uma delas é que no projeto, independente de ser empréstimos para a obra de saneamento, para a obra de construção, ou até mesmo recursos para serem usados na gestão administrativa, independente do tema principal do financiamento, eles estão incentivando muito estados, municípios, aqueles que buscam apoio financeiro do banco, a que incluam nos seus projetos uma componente de gênero, o que é muito importante. E importante principalmente no Brasil, em decorrência dessa pesquisa que foi divulgada somente agora há alguns dias, uma pesquisa desenvolvida pelo IPE, e eu tenho aqui a nota técnica que foi publicada agora no mês de março,
que trata dessa questão da violência, não apenas apresenta os números da pesquisa, senador Paim, mas trabalha teoricamente as questões que envolvem essa percepção que tem a população brasileira hoje. E repare, Vossa Excelência, senhores senadores, senhoras senadoras, uma pesquisa que mostra que que indica que num período onde 527 mil mulheres, adolescentes e crianças foram estupradas, desse rol de 527 mil mulheres, somente 10% dos casos chegaram ao conhecimento da polícia, somente 10% dos casos. Veja, é muito grave isso, com todos os avanços que nós temos conseguido imprimir no Brasil, principalmente nas leis, não é? Nós já temos no Brasil delegacias especializadas, nós temos varas especializadas, varas especializadas na justiça para a violência contra a mulher. Nós temos a Lei Maria da Penha, que é uma lei que eu digo uma das mais completas e mais eficientes leis do mundo. E, apesar disso, ainda hoje, em torno de 10% somente dos casos de violência são notificados. Isso é muito grave, senhores senadores, senhora senadora, porque se a gente vê a análise que faz o IPEA do perfil dessas pessoas que sofrem violência e violência sexual, chega a ser os seguintes números que são assustadores. 88,5% das vítimas de violência sexual são mulheres. 50,7%, reparem, 50,7% são crianças de até 13 anos de idade. Repito, mais da metade são crianças de até 13 anos de idade. 19,4% tem a idade entre 14 e 17 anos. Repito, quase 20%, que significa dizer que mais de 70% são de crianças e de adolescentes que são vítimas de violência sexual. E 29,9% tem 18 anos ou mais. 50% das crianças e adolescentes estuprados são violentadas mais de uma vez. Mais de uma vez. Não há notificação na primeira vez, a violência se repete na segunda vez. E o perfil dos agressores, segundo esse trabalho feito pelo IPEA, 24,1% dos agressores são os próprios pais ou os padrastos das vítimas. 32% dos agressores são amigos ou conhecidos das vítimas. Ou seja, são essas relações muito próximas que fazem com que não hajam as notificações, senhor presidente, com que não hajam as notificações. E, no fundo, há uma outra explicação para isso que a pesquisa também responde. O que é muito grave, nós precisamos ter uma linha de atuação muito mais forte do que aquela que estamos tendo até hoje. Eu me refiro aqui ao fato de que 65,1% dos entrevistados, homens, mas mulheres também, concordam com a seguinte frase que foi apresentada, 65,1%, que mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas. Isso é muito grave, presidente. E mais, 58,5% concordam com a outra frase, que se as mulheres soubessem como se comportar, haveria menos estupros. Isso é muito grave, isso mostra que isso explica por que as mulheres só ocupam 10% das cadeiras no parlamento. Isso explica por que o nível de notificações não chega a 10% dos atos de violência. É porque a sociedade ainda tem uma característica de machismo tão forte, forte que oprime as mulheres, que oprime as famílias, as mães, as crianças, as jovens, que quando são violentadas, muitas vezes passam pela sua cabeça, será que a culpa foi minha? Então eu quero aqui chamar a atenção, que sociedade é essa que nós vivemos? Nós somos da espécie humana, que é dividida em dois gêneros, metade homens, metade mulheres. Todos nós temos a mesma inteligência,
Todos nós e todas somos feitos da mesma matéria-prima e todos nós somos animais racionais. A um animal racional não é dado o direito de fazer o que bem entende na hora que bem entende. Ao animal racional é exigido que saiba até onde vai o seu direito e quando começa o direito do outro. Até quando vai o seu direito e até quando suas vontades ou seus desejos vão no sentido de que possa respeitar o seu semelhante. Então dizer que o homem não tem controle sobre seus desejos, porque no fundo é isso que está dito. O homem não é, e eu não me refiro ao homem como a espécie humana, não, estou me referindo ao homem enquanto gênero. Não é diferente da mulher, o homem tem prazeres da mesma forma que tem as mulheres, da mesma forma. Tem impulsos que têm que ser controlados. Agora, a própria sociedade tem que trabalhar no controle desses impulsos, porque no fundo é isso. É uma sociedade que ao homem tudo permite. Para um homem ainda, infelizmente, na sociedade que nós vivemos hoje, ter casos extraconjugais, não tem problema nenhum, é bonito. Para a mulher, não, há condenação. Mas vamos lá, senadora Ana Amélia, vamos voltar a pouco tempo. Até pouco tempo a lei brasileira, ela absolvia homens que matavam em nome da honra. Até pouco tempo. Isso é a barbárie, mas até pouco tempo era assim. Eu era nascida já, Vossa Excelência também, quando a lei dizia isso, que homem podia matar em nome da honra, senador Paim. O que é matar em nome da honra? A mulher que trai este homem e o homem tira a vida da mulher, ele era absolvido porque ele era em defesa da honra. Mas que honra é essa? Que honra é essa superior à vida humana? Então, esses números indicam que nós precisamos agir e agir com muita força e com muito mais ousadia do que estamos agindo até agora. Nós estamos numa campanha, nós mulheres parlamentares, é uma campanha que não tem cor partidária, é uma campanha apartidária, porque há muito tempo mulheres parlamentares que chegaram ao parlamento somente em 1934, somente em 1934 chegou a mulher lá na Câmara dos Deputados, a primeira deputada Carlota, e depois de quase 50 anos, 40 e poucos anos, foi que chegou a primeira mulher aqui no Senado. Em 1979 somente chegou a primeira mulher aqui. Então nós somos poucas, são 46 deputadas no universo de 513, 9 senadoras em exercício no universo de 81, mas somos organizadas e estamos procurando desenvolver, agora com todos os mecanismos que o Senado nos disponibiliza, a Câmara disponibiliza às deputadas federais, lutas e campanhas no sentido de colaborar com a Secretaria de Política para as Mulheres, com as mulheres de todo o país, no sentido de levar nossas bandeiras. Eu dizia há pouco, sexta-feira fizemos em Manaus um lançamento. Fizemos questão de levar lá para o cartão postal da cidade, lá para o Largo de São Sebastião, em frente ao Teatro Amazonas. Fizemos um ato belíssimo, com prefeitas do interior, vereadoras que foram para lá, magistradas, procuradoras e homens também, muitos homens participando, mostrando a necessidade de se mudar o arcabouço legal do Brasil de tal forma que traga mulher para essa casa, que traga negro para cá, senador. Porque enquanto as mulheres aqui não estiverem, enquanto os negros aqui não estiverem, nós não podemos dizer que essa casa seja a representação de fato do povo, das camadas sociais. E depois desse ato no Largo, fomos até o teatro com um show belo de homens cantores, mulheres cantores, Leci Brandão, que foi para lá e levou um belo show. E um show que retratou a mulher em música, em prosa, em verso. Não é? Então, estamos fazendo essa campanha. Entretanto, esses dados do IPEA nos mostram que nós precisamos ter mais agressividade. Não sei se todos ou todas já assistiram à campanha do TSE. E aqui, mais uma vez, fica o reconhecimento, senador Collor, ao ministro Marco Aurélio. Ministro Marco Aurélio, que preside hoje o Tribunal Superior Eleitoral. Há muito tempo estamos dialogando, ou já dialogamos, com todos os presidentes do Tribunal Superior Eleitoral, levando o nosso pleito, porque o Tribunal Superior Eleitoral faz campanhas as mais diversas. A lei prevê campanhas que bem instruam os processos eleitorais, campanha de biometria, campanha do voto limpo, eleições limpas, campanha do voto dos jovens, do alistamento dos jovens, e nós pleiteávamos uma campanha de mulher também. Ano passado, aprovamos aqui, e sem muito sucesso, nunca tivemos muito sucesso. Ano passado, aprovamos
uma lei que foi uma iniciativa, apresentei uma emenda apoiada por toda a bancada toda se mobilizou, não só do Senado, da Câmara também, e conseguimos inserir naquele projeto de mini-reforma eleitoral, um projeto que mudou algumas regras eleitorais, e incluímos lá a possibilidade dessa campanha ser desenvolvida pelo TSE. Sabíamos já da polêmica de o TSE avaliar que não valeria para este ano os dispositivos daquela lei, visto que não havia um ano de anterioridade, não é, do processo eleitoral. Mas, em dezembro ainda do ano passado, senadora Ana Amélia, eu, deputada João Moraes, deputada Elcione, Rosinha da Defal, Rosane, tantas outras mulheres, fomos ao ministro Marco Aurélio, que 1 ou 2 dias antes do início do recesso do Judiciário nos recebeu. Levamos a ele, e não apenas o texto da lei recém-sancionada e publicada em Diário Oficial, sancionada pela presidenta e publicada em Diário Oficial, e ele se comprometeu conosco. Senão, faremos ainda este ano, acato o pedido de vocês, das senhoras. E veio aqui, aceitou o nosso convite aqui, deste plenário, numa sessão solene do Congresso Nacional, fez o lançamento, nesse último dia 19, da campanha institucional do TSE, que a partir do dia 20, e que do dia seguinte, foi ao ar, e está ao ar até hoje. Uma mulher que fala com voz de homem, e que, num primeiro momento, dá um choque e mostra que, nas últimas eleições, menos de 9% de mulheres foram eleitas para o parlamento, porque a média de participação nossa no parlamento é de 8,6%. E ainda nós temos que ouvir de dirigentes partidários, homens inteligentes, aliás, muito inteligentes e bem informados, que mulher não participa da política porque não quer. Não é verdade. A mulher no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil tem muitas barreiras e enfrenta uma legislação que em nada lhe é favorável. Por que na Argentina, de uma eleição para outra, mudou o quadro? De 10% de representatividade foi para quase 30%. Por que no México 27% dos parlamentares são mulheres, em Cuba 50%? Por que na Costa Rica 30 e poucos por cento são de mulheres, na França? Porque lá elas têm mais aptidão, é a mulher brasileira que não gosta da política? Não, é que o machismo aqui é pior. E as leis, que são leis afirmativas, nós temos lei de cotas, mas não são eficientes. Não são. Então, nós temos que pensar numa reforma. Agora, esse dado mostra mais que a reforma tem que ser maior, porque o sofrimento da mulher é em todos os níveis, é dentro de casa. Dentro de casa, a mulher que trabalha fora para ajudar no sustento da família, em casa, faz tudo só. Lava, passa, cozinha, deixa a marmita, leva, porque não tem dinheiro para comprar, para comer em restaurante, quando trabalha fora, leva a sua marmita, faz a marmita do marido, arruma o lanche da criança e faz tudo. Com que tempo essa mulher vai fazer política? E quando ela arruma um tempo, aí o marido diz que não pode. Porque no partido tem muito homem e mulher dele não vai para um lugar que tem muito homem. Não vai. Então, isso nós temos que cuidar. Lu, apenas para dizer que o meu partido, creio ser um exemplo muito vivo disso. A nossa política de cotas interna é muito recente, é do nosso penúltimo congresso, ou seja, tem 5 anos. Até então nós não tínhamos política de cotas, mas nós temos muito orgulho de ter a bancada na Câmara de Vereadores, aqui no Senado, que tem a maior participação de mulher, proporcionalmente. 40% de nossa bancada na Câmara são mulheres. Jandira Fegali, Luciana Santos, Manuela Dávila, João Moraes, Perpétua Almeida, Alice Portugal, mulheres bravas, guerreiras, lutadoras, que não apareceram no partido para ser candidatas, não, elas foram formadas no partido. Aqui somos 2 senadores, um homem e uma mulher, porque tem espaço, porque tem uma política que traz a mulher, que respeita a mulher, que incentiva a mulher. Isso é importante. É disso tudo que nós precisamos para o Brasil, porque isso aqui não é ruim para a mulher, isso aqui é ruim para o país, isso é ruim para a sociedade, isso é ruim para a democracia, isso é ruim para as famílias. Portanto, essa pesquisa, divulgada somente agora, a pesquisa do IPEA, ela, muito mais do que acende a luz vermelha, ela acende a luz vermelha e ela toca a sirene ao mesmo tempo, que algo mais forte tem que ser feito. Desde a escola até a legislação, porque nós não podemos conviver numa sociedade em que não trate de forma igual homens e mulheres, porque uma democracia também se mede por aí. O Brasil, que tem
tanta coisa a se orgulhar, nesse aspecto tem muito a se envergonhar, porque é um país que não abre suas portas para as mulheres, não só na política, mas em todos os locais também. Era isso, muito obrigada, senhor presidente.